Gente, oiê, eu quero bater um lero com vocês. Bora bater um lero? Gente, quero bater um lero com vocês. Quero trocar umas experiências. Eu quero falar de algumas coisas com vocês que anda acontecendo no meio cristão. Não é fofoca não, tá, gente? Vamos dizer que é um ponto de vista. A gente vai bater um lero. O que é bater um lero? Vamos trocar umas ideias, vamos trocar umas experiências, vamos falar algumas coisas, né? Algumas coisas que anda acontecendo sinistra no meio cristão. Lógico, não vou falar mal de ninguém. E é sobre isso mesmo, sobre falar mal dos cristãos, que eu vou conversar com vocês agora. É um ponto de vista meu, sabe? Vamos dizer, experiência de vida minha para você, né, que tá pensando em se converter, mas está em dúvida, para você um novo cristão, ou para você que já tem 100 anos de igreja. Não é porque você tem 100 anos de igreja que você não tem que aprender, né? Gente, quanto mais vocês aprender sobre Deus, mais vocês vão ter que aprender. Sabe por quê? Deus é infinito. Vocês vão morrer aprendendo. Você pode ser pastor, bispo, ter curso disso, daquilo, de teologia, de faculdade disso, e mestrado e não sei o que. Você pode ter, sabe, a faculdade que for. Quanto mais você aprender, mais você vai ter que aprender sobre Deus. Tô falando relacionado às coisas de Deus, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. Fica mais à vontade, né? Hoje eu tô bem tranquila, bem de boas aqui. Bora lá bater um lero. Então, gente, eu ando vendo aí, né, na internet muitas pessoas criticando os cristãos, né? Isso não é de hoje, né? Isso vem de tempos e tempos. Pessoal, todo cristão vai ser criticado, vai ser julgado. A gente vai ser visualizado nos mínimos detalhes, sabe? Porque a função do inimigo é tirar os cristãos da igreja, entendeu? Então ele não se cansa, e ele vai perseguir os cristãos até ele tirar da igreja, claro. Aqueles que perseverar até o fim serão salvos, entendeu? Mas o inimigo, ele conhece os pontos fracos, mas Deus também sabe os seus pontos fortes, né? É assim, ó, você só cai se você quiser, a escolha é sua, a decisão é sua, você que sabe se você quer continuar de pé ou se você quer chutar o balde, quer cair mesmo e sair fora mesmo. A escolha é de cada um, sabe? Do mesmo jeito que o inimigo faz de tudo para você cair, Deus faz de tudo para você ficar de pé, ainda que você esteja caído. Ainda assim, Deus te ajuda. Então, gente, relacionado ao meio cristão, só cai quem toma essa decisão de cair, entendeu? É um levante, é uma luta enorme, é uma luta, gente, é uma luta assim que você tem que ter poder de escolha, poder de decisão, você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer, você tem que ter a decisão dentro de você, ó, eu quero Deus, eu não vivo sem Deus, o meu único Senhor é Deus, eu só quero Deus na minha vida, quem manda no meu corpo, na minha alma, no meu espírito é Deus, 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 e pronto, acabou. Você tem que ter esse pensamento. Você vivendo e Deus na frente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, gente? Então, essas perseguições sempre vai ter. Eu ando vendo aí críticas, julgamentos, né? Antes estava falando de uma cantora aí, metendo pau na cantora. Agora tá falando de um menino aí que eu vi pouquíssimo, de tanto povo falar mal. Eu vi alguma coisa ou outra, mas só falando mal, eu nem conheço. Então, eu não vou falar daquilo que eu não conheço, eu só vi falando mal. Então, é tipo assim, ó, vocês veem as pessoas falando mal. Mas aí fica todo mundo julgando a pessoa, que aquele fulano lá não é de Deus, não. Que é caído. Nossa, você não tá sabendo, a pessoa nem sabe, ela ouviu falar, não conhece
o fulano, o cicrano, ou a beltrana, não conhece, nunca viu, só ouviu falar. Porque o fulano falou mal, aí a pessoa vai lá e repassa. Você sabia que isso daí é pecado? Você ficar repassando uma coisa que você nem sabe se é verdade. E naquele dia você vai ter que prestar conta de tudo que você está falando. Você sabia que Deus odeia a mentira e o pai da mentira é o diabo? Ó, se aquele cristão tá certo ou tá errado, quem tem que corrigir ele é Deus. Deus colocou ele lá, e se ele, tipo, pisou na bola, quem vai consertar ele é Deus. Primeiro, porque, ó, Deus, ele, vamos supor, a pessoa vai lá, apronta, cai. Deus, ele vai dando chance, ele vai corrigindo, ó, você tá errado, você se levanta, eu vou te ajudar, você se conserta. Deus, ele ajuda, ele faz de tudo para a pessoa não cair. Quando a pessoa cai e sai da presença de Deus, foi realmente porque a pessoa quis, não foi porque Deus quis que a pessoa caísse. E tem uns, tipo assim, além de cair, ainda morre. Deus, ele não se alegra com a morte de ninguém. Deus, ele, sabe, Deus, ele faz de tudo para manter o cristão no caminho dele. De tudo, de tudo, de tudo. Só que o que Deus não faz é obrigar. Por isso que Deus, ele dá pra gente o poder de escolha. Deus, ele tem os mandamentos dele, ele tem a palavra dele, mas o poder de escolha, quem vai decidir se quer obedecer ou não, somos nós. Então, nossa, eu tô vendo, é muito julgamento, gente. Ainda que a pessoa tenha caído, tudo, a gente não tem que ficar julgando, a gente não tem, gente, que ficar julgando, sabe, o cristão. Quem tem que corrigir o cristão é Deus. Porque, ó, só o fato da pessoa cair já é um castigo para a pessoa, né? A pessoa sente, né? A pessoa sente, nossa, puxa vida, né? Tem casos que a maioria tem jeito, a maioria ainda consegue se levantar, comete a falha, mas ainda vai lá, se conserta e não peca mais, né? Mas tem uns que infelizmente se entrega ao pecado e sabe, e tem muitos cristãos que estão caindo justamente por causa do julgamento. Às vezes ele não fez nada, ela não fez nada. E tem alguns cristãos caindo por causa de tantas mentiras, por causa de tanto julgamento, a pessoa se cansa, sabe? Se cansa, tipo, não aguenta e acaba escolhendo, eu vou sair fora, sabe? A pessoa sai fora sem ter cometido mal nenhum, sem ter cometido pecado, simplesmente, Deus, eu vou sair fora. Tipo, não aguento mais. Só que Deus fala na palavra dele, né? Ele não dá um peso que você não possa carregar. O Senhor Jesus, ele veio aqui no mundo e ele, sabe, desde o início, desde o princípio até o dia da morte dele, ele venceu. Ele veio em carne e osso para mostrar para você que é possível vencer as afrontas, os levantes, os gigantes, os inimigos, as mentiras, as falsidades. Olha, Jesus Cristo, tudo que você está passando, Jesus Cristo passou, né? A maioria das coisas aí que você está passando, Jesus Cristo passou, só que de uma forma diferente, entendeu? Eu quero dizer no sentido assim, de lutas. Nossa, Jesus Cristo foi traído, Jesus Cristo foi humilhado, foi desacreditado. Nem a própria família dele, sabe, não dava tanto valor para ele. Então, gente, eu digo assim, né, que era mais fácil gente de longe crer no Senhor Jesus do que aqueles que eram da própria família dele. Então, gente, todas as perseguições que você está passando, Jesus Cristo passou e ele venceu. Por quê? Para servir de exemplo para você. Então, eu quero falar assim, né, a você que quer entrar no meio cristão aí, servir ao Senhor Jesus como é na palavra, certinho, na palavra. Olha, é uma luta muito grande, é uma perseguição, sabe? É uma luta imensa, é um deserto que você vai ter que passar, sabe? É tipo assim, ó, você vai ter que crer mesmo, né? Que a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. É tipo assim, ó, primeiro você tem que crer e depois você tem que se batizar. Só que tem casos que não dá tempo de se batizar. É tipo assim, que a pessoa se arrepende no último minuto. Tem como a pessoa ser salva no último minuto? Tem. No último minuto, tem pessoas que ainda no último minuto, antes de morrer,
consegue ser salvo sem ter sido batizado nada, sem ter ido na igreja, mas ela se arrepende no último minuto, entrega a vida dela para Jesus no último minuto, porque ó, não tem um ser nesse mundo que não vai ouvir falar da palavra de Deus. Todas as pessoas que morreram, foram dessa para uma outra melhor ou pior, ouviu falar do Senhor Jesus. Então a pessoa até no último minuto ela tem chance, né, de se salvar. Há casos que não, mas tipo assim, vamos supor, um dia anterior, antes de morrer, a pessoa ouviu falar de Jesus, né? Teve um caso aqui na minha cidade de um adolescente que morreu. Nossa, eu conheci ele pouco, mas nossa, eu fiquei bastante sentida com a morte dele. Puxa vida, né? Só que uns 3 dias antes dele morrer, uns dias antes, eu falei do Senhor Jesus. Ele estava afastado tudo da igreja, sabe? Eu falei do Senhor Jesus para ele, ele ouviu a palavra. Mas a morte dele foi tão... Ele, sabe, foi tão violenta, foi tão... que a impressão pelo que eu vi, ele não teve tempo de se arrepender, não teve. Mas ele ouviu falar da palavra, ele ouviu. E se no coração dele, né, ele, tipo assim, retrocedeu, se ele falou, de alguma forma ele falou com Deus, se de alguma forma ele se entregou para Deus antes de morrer nesse dia, certamente ele foi salvo. Eu tenho comigo que ele foi salvo, eu tenho isso dentro de mim, entendeu? Mas é assim, gente, é muito julgamento, que nem... Você vai ter julgamento na sua família, perseguição na sua família, traição dentro da sua família. Você vai ter julgamento, traição, perseguição dentro da igreja. Puxa vida, Simone, dentro da igreja? Dentro da igreja. Exatamente, o lugar que deveria ter um apoio maior, infelizmente. Por quê? Porque lá dentro da igreja... Deus ele veio para salvar os perdidos. Os perdidos, eles vão aonde? Dentro das igrejas para poder se salvar. Deus ele não veio buscar só o são, porque o são não precisa de médico, não precisa tipos de salvação, já está salvo. Deus ele veio buscar os perdidos, os arrependidos, os remidos, lavados, aqueles que querem compromisso com Deus. Vão onde? Dentro da igreja. Eles chegam lá já de Deus? Não. Eles chegam lá numa limpeza espiritual, que isso vai levando de dia em dia, né? É como eu sempre falo e torno a repetir, que não é todos que viram os meus vídeos, né? Deus fala, né, que anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala isso na Bíblia. O que é andar, gente? Andar não é correr, andar é passo a passo. Quer dizer, de dia em dia Deus vai te aperfeiçoando. Nós não somos perfeitos, é que nem eu falei pra você, gente. Eu aprendi muita coisa sobre Deus, e quanto mais eu souber sobre Deus, mais eu vou ter que aprender. Gente, é sério. Quanto mais eu aprender sobre Deus, mais eu vou ter que aprender. Então, gente, você não... É tipo assim, você tem que ter um foco dentro de... é tipo assim, vou falar pra vocês, igual uma obreira que estava mais... Ainda deve estar viva, deve fazer já perto dos 30 anos que ela é obreira da Igreja Universal. Ela falou uma coisa assim pra mim já faz muitos anos. Pra mim não olhar pra nada, não olhar dentro da igreja pra nada, nesse mundo pra nada, só pra Jesus. Foca só em Jesus, gente. Se você tiver o foco só em Jesus, você nunca vai sair da presença dele. É assim, ó, quanto mais de Deus você for, mais perseguição você vai ter, mais luta você vai ter e mais vitória você vai ter. E mais intimidade com Deus você vai ter, no sentido de Deus, ele fala. Quando você tem assim uma intimidade com Deus, Deus ele fala na mente, ele te instrui, ele fala até o lugar que você não deve ir. Nesse lugar aqui você não vai, por essa rua aqui você não vai, olha, toma cuidado com aquele fulano. Deus ele avisa de tudo. O que as pessoas não falam para você, o Espírito Santo te conta. Você não é enganado, Deus não permite que você seja enganado. Deus, ele mostra, em casos mostra brevemente, em outros leva um certo tempo, mas Deus, ele não deixa o cristão ser enganado. Eu falo assim, aquele cristão que é cristão mesmo, não estou falando que os cristãos que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas deixam muito a desejar. Não estou falando, também não estou falando que é pecado, que você não deve fazer isso.
Carregue a Bíblia como que você quiser, mas carregue com temor, entendeu? O importante da palavra de Deus é ter temor. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu tenho muito temor com a Bíblia. Eu acho que a Bíblia não é um livro. Ela é sabe, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus em forma de livro, que tem palavras ali que salva, que é poderoso. Eu durmo com a Bíblia, eu tenho algumas Bíblias aqui dentro da minha casa, sabe? Sabe, pra mim, se tem uma coisa que eu ponho a mão no fogo é pela Bíblia, entendeu? Eu acredito em tudo que está escrito ali, eu acredito que a Bíblia veio de Deus, veio da palavra de Deus, entendeu? Então, é que nem Deus fala, você tem que crer, né? Se você não crê, você não crê nem em Deus, você vira um ateu, uma pessoa que não acredita em nada. Mas até para os ateus tem jeito, gente, porque Deus, é que nem eu falei, não vai ter um ser humano que não vai ouvir falar do Senhor Jesus. Você só... o ser humano só não vai ser salvo se não quiser. É isso, gente. Então é isso. Eu entrei aqui para trocar assim experiência. Gente, para de ficar julgando os outros. Que nem eu sou uma pessoa que é difícil frequentar festa em família. É difícil. Meus familiares vivem criticando, mas assim, que eu sou caseira. Eu trabalho muito, eu vou na igreja, sabe? Tenho um certo assim cansaço, que eu quero chegar no meu aconchego do meu apartamento e descansar, sabe? Eu gosto de descansar, ler um livro, ouvir uma música, ver um filme. Dentro da minha casa tem tantas coisas para fazer que nem dá tempo de fazer tudo que eu quero. Então, eu sou tipo assim, quando eu vou numa festa eu vou, mesmo quando eu não vou, tem muito tempo. Aí... Vamos supor, aí o meu neto fez aniversário, né? O pessoal lá já não é assim cristão, tipo assim, não são evangélicos, eles já são de outra religião. Uns são católicos, outros são de outras religiões, né? E eu fui lá, né, parabenizar o meu neto, fui lá curtir a festa, veja bem, fui lá curtir a festa, conversei com todos, cumprimentei todos. Mas o cristão é assim, o cristão ele tem horário para ir na festa e tem horário para sair, porque quando você vai numa festa onde não é uma festa cristã, já é outro estilo de... não estou falando assim que é uma festa bagunçada, não, é uma festa familiar, só que tipo assim, eles têm o jeito deles de comemorar, eles bebem cerveja, eu não bebo... Entendeu? É nesse sentido assim que eu tô falando, mas lá tem todas as coisas, lá tem o churrasco, tem o guaraná, tem o bolo, tem os docinhos, tem os salgadinhos, tem as bebidas, tem cerveja, tem 51, tem as bebidas lá, você bebe se você quiser. Eu fui lá, me portei como uma cristã, fui lá, bebi meu refrigerante, me ofereceram cerveja, eu não aceitei, insistiram, não aceitei, entendeu? Fui lá, conversei de boas, tipo assim... como posso dizer, mas só de ir nessa festa, tipo assim, eu fui lá numa festa, que não é um estilo diferente. Aí, gente, outros tipos de pessoas, vamos supor, que conhecidos que passam lá em frente, viu a festa, viu as músicas, que também são diferentes. Aí, olha lá, ela tá lá na festa lá, e isso e aquilo, já julgando, como se, não é mais crente não, só porque você tá numa festa familiar onde o pessoal... tem um segmento religioso diferente do seu, você já não é mais... Não é assim as coisas, gente. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque a gente vai prestar contas disso. E eu não falo isso só das pessoas do mundo que ficam comentando coisas que não sabem. Eu falo principalmente do segmento da igreja. Na igreja há muito julgamento, há muita religiosidade. Gente... eu não falo assim dentro da minha igreja, mas no geral assim dos cristãos, dentro cristão que são até mais crentes do que eu há anos. Uns não dão um dízimo, eu dou o dízimo. Simone, mas quer dizer que quando eu for na igreja tem que dar o dízimo? Deus fala, né, que dê a Deus o que é de Deus e de César o que é de César. E fala também lá em Malaquias 3:10 que aquele que não dá o dízimo rouba a Deus. Onde está escrito Malaquias 3:10? Eu dou o dízimo de tudo que passa na minha mão,
eu tiro 10% de tudo que eu ganho e dou para Deus, e é de Deus. E se eu não dou, como há muitos anos atrás, assim, eu não tinha tanta seriedade nesse sentido, eu até me sentia mal, porque eu acho que ou você vai praticar a palavra, ou você, né? Ou você fica dentro da igreja, tipo, de enfeite, pensando que tá salvo e tá no abismo. Não é assim, gente. O dízimo é uma coisa importante, sim. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra precisa. Você vai lá, a igreja tem banco, tem teto, tem cadeira, tem água para você beber, tem ar-condicionado, tem tudo um conforto ali, tem um investimento, tem a limpeza, tem um investimento, tudo um investimento que não é só para você. É de várias pessoas que estão ali dentro e de outras que ainda estão para vir. É um investimento, é um gasto, tudo tem um gasto, gente. É o aluguel que é caríssimo, né? Aqui na minha cidade, o aluguel da minha igreja é caríssimo. Lugar pequeno e vamos dizer assim, nossa, paga um absurdo de caro. E normalmente quando é igreja universal, eles metem a faca mesmo. Eu vou falar para você, viu? Abençoado é aquele que cobra da igreja universal um aluguel justo. Esses são abençoados, porque os que metem a faca, uma hora ou outra a gente vai achando lugares melhores, até a hora que Deus dá uma catedral. É isso. Mas o importante é Deus dando condição da gente pagar e salvando as almas. Então é isso, gente. Hoje o vídeo tá longo mesmo, não tô olhando para isso. Talvez vai ser um dos vídeos mais longos que eu vou gravar. Mas eu tenho, gente, que bater esse lero com vocês, trocar essa ideia com vocês. Porque eu tenho que trocar as experiências que eu vivi. Porque, tem mais de 20 anos que eu não vou falar para você, que eu tô na igreja. Eu nunca saí da presença de Deus nem da igreja. Mas a questão não é você sair da igreja, a questão é você sair da presença de Deus. E para não sair da presença de Deus, é fundamental, é importante, ainda que seja uma vez por mês, você ir se alimentar das coisas de Deus que está onde? Dentro da igreja. Não é indo para o clube que você vai se alimentar das coisas de Deus. Não é viajar lá para o Alasca, lá que você vai se alimentar das coisas de Deus. É indo dentro da igreja e conversando com Deus, no altar de Deus, com seriedade. Deus, ele ouve orações sinceras, conversa sincera, atitudes sinceras. Às vezes você vê o fulano lá, tá acontecendo isso, alguns é aprovação mesmo. E outros é Deus corrigindo. Deus tá corrigindo aquele fulano lá, plantou isso. E Deus tá corrigindo ele para que ele não caia e suma no abismo, depois não tenha mais jeito. Então, gente, volto a falar para vocês, parem com esses julgamentos. Não fique falando que vocês não sabem, não fique compartilhando, repassando coisas que vocês não sabem, que é verdade sobre os cristãos. Entendeu? É que nem eu falei, o inimigo não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com quem está dentro da igreja, firme com Deus. Entendeu? Ele não está preocupado com o cristão que não quer nada com nada, só está lá dentro para afastar os outros que querem entrar e os que estão lá dentro. O inimigo, eu vou falar inimigo porque eu não posso falar a palavra certa, porque senão dá aquele BO lá de internet, que você já sabe, né? Então eu vou falar inimigo para vocês entenderem direitinho. O inimigo não está preocupado com quem está fora da igreja, ele está preocupado com quem está dentro. Então, vocês que estão dentro da igreja, cuide para que não caia. Cuidado com a língua de vocês, com os olhos de vocês, com o julgamento de vocês, com as atitudes de vocês, entendeu? Porque, é assim, tudo que vocês têm foi Deus que deu, a família foi Deus que deu, os bens que vocês têm foi Deus que deu, os amigos que vocês têm foi Deus que deu. Então, gente, toma cuidado com a soberba, toma cuidado com a arrogância, com a soberba. Nossa, aí eu tava falando que tem cristão que não dá o dízimo, tem cristão que nunca batizou. Uma coisa é o fulano morrer salvo sem se batizar porque se arrependeu no último minuto. Outra coisa é você estar 100 anos na igreja e não se batizar. Se você morrer de hoje para amanhã, você vai morrer e você vai para o inferno. Vai. Por quê? Porque você crê, mas não se batiza. Você tem o entendimento da palavra, você está vivo, você está com saúde, você tem a oportunidade de se batizar. Não se batizou por quê? Porque Deus fala, quem crê e for batizado será salvo. Além de crer, você tem que se batizar. Não é no caso da pessoa que morreu de uma hora para outra e se arrependeu no último minuto e mesmo sem se batizar foi salvo. Há casos e casos.
E há outras pessoas que estão dentro da igreja. Deus falou, não temas que eu sou contigo. Deus fala a Bíblia inteira e todos os dias da sua vida, não temas, porque Deus é contigo. E a pessoa dentro da igreja tem medo de tudo. Tem uma pessoa lá dentro da igreja que tem medo de um povo aí que eu não vou falar, né, que é tão ridículo. Vamos supor, tem medo de outra pessoa que tem outra religião. Não vou falar não deles, não. Nossa, porque é perigoso pegar uma praga deles. Nossa, não vou falar não. Nossa, mas tem mais medo desse povo aí do que de Deus. Tem mais medo, às vezes, do marido do que de Deus. Nossa, gente, eu não tô falando assim, eu tô falando assim, você tem que ter temor a Deus, né? Em questão de respeitar a Deus, né? Porque Deus não é um monstro, entendeu? Quando Deus fala temor, não é para você ter medo dele como se ele fosse um monstro. Mas, poxa, Deus, você tem que confiar em Deus. Você tá na igreja fazendo o quê? Pô, você tem que confiar é se jogar nos braços de Deus, gente. Se o seu familiar é perturbado, Deus ele vai te ajudar, ele vai mudar essa situação, mas o seu medo tá impedindo o seu familiar de ser transformado. E às vezes o familiar até entra na igreja, dá testemunho que você com 100 anos não deu, tá? É muita religiosidade. A pessoa vai lá, lê uma palavra na Bíblia e interpreta aquilo lá numa religiosidade sabe? Do cão mesmo, sabe? A gente tem que tomar cuidado, sabe? Tem que ter, cada um tem que ler a palavra e ir na sua fé e pedir entendimento. Não é só sabedoria que você tem que pedir, você tem que pedir entendimento. Sabedoria e entendimento, tá, gente? Então, o ser cristão engloba tantas coisas, mas assim, você vai aprendendo de dia em dia, sabe, gente? Então, é bom servir a Deus? Nossa, é maravilhoso, é uma paz maravilhosa. Você tá no meio de uma guerra e sentir paz dentro de você. É muita perseguição, nossa. As pessoas te odeiam, pessoas que você nunca viu na vida te odeiam, mas sabe por quê? Porque a luz que tem dentro de você incomoda quem tá na escuridão. Tem mais gente na escuridão do que na luz, muito mais. Porque só pode estar na luz quem serve a Deus, quem tem temor a Deus, né, gente? Então é isso, gente. Eu entrei aqui para falar sobre isso, e foi saindo assim de tudo um pouco. Nesses 20 anos eu aprendi tanta coisa, e conforme eu vou gravando o vídeo, eu vou falando, Deus vai me direcionando, sabe, eu vou, tipo assim, te ajudando. Eu espero, gente, que eu te ajude de alguma maneira. Outra coisa que eu quero falar com vocês, na maioria dos vídeos, deixa eu tomar um pouco de água aqui, só um minutinho, por favor. Na maioria dos vídeos, eu não peço para a pessoa se inscrever, curtida, compartilhamento. Eu às vezes escrevo lá depois, falta de costume mesmo, mas eu deveria ter feito isso. Sabe por quê? Ah, não, porque você quer crescer, que não sei o quê. Não, gente, para poder o meu canal é para salvar almas. Tem pessoas que vai se converter assistindo meus vídeos. Ai, Simone, isso e aquilo, porque isso e aquilo. Não, gente, eu fui chamada. Eu fui chamada para falar a palavra de Deus. Quem quiser ouvir ali a palavra de Deus através de mim, o vídeo tá aí. Você pode ver na sua TV, no seu celular, no seu notebook, aonde você quiser. Ou a outra pessoa vai falar que eu através, tipo assim, Deus me usando para falar com você de alguma maneira, sabe? Fora que eu saio para evangelizar também. Gente, aonde Deus toca no meu coração, eu vou lá e evangelizo e falo. Ixi, já conversei com tantas pessoas, tantas, que eu perdi até as contas. E isso não é um peso para mim, não me incomoda. Gosto de falar da palavra de Deus e gosto de falar de Jesus. Eu quero fazer parte das pessoas que foram escolhidas para salvar outras pessoas. Se Deus me salvou, por que não? Porque eu não posso ser um instrumento na mão de Deus para poder salvar outras pessoas. E é isso, gente. Eu gostaria muito, gente, por gentileza, por favor, né? Eu não peço, gente, hoje eu vou pedir. Se inscreva no meu canal, peça para outras pessoas se inscrever, compartilhe, né? Dá a sua curtida aí, gente, por favor. Pode comentar, gente. A gente tá aqui, né, para trocar experiências. Eu só vou apagar se eu achar que você tá sendo inconveniente, falar palavras que não se deve falar. E aí
Tem coisas que eu vou apagar, mas na maioria eu vou, né? A gente vai trocar ideias, assim, através dos comentários. Você pode comentar sim, por favor, tá? Então, gente, por favor, não custa nada. Se inscreva no meu canal, dá uma curtida aí. Vocês curtem tanta coisa, coloca o dedinho aí, curte aí, por favor, gente. Tem mais, né? Tem muito mais. E aqui no meu YouTube, conforme eu vou evoluindo aí, que Deus vai falando comigo, vai me direcionando, o que Deus falar para mim repassando, eu vou repassando. Tem também, né? Também vou estar falando do meu apartamento, né? Eu vou estar comprando umas coisas aqui pro meu AP aqui. Assim, porque tem tanta, assim, tem gente que se interessa por decoração, as pessoas estão reformando aí as suas casas, o pessoal tá casando, quer ideias também, de repente tem alguma coisa que eu fiz no meu apartamento que a pessoa vai gostar. Vou estar falando sobre o meu apartamento, sobre os contratos, gente. A gente não pegou ainda os contratos, mas já estão encaminhados, já estão alguns no cartório, mas eu não vou estar falando ainda sobre isso não, na hora certa eu vou falar, né? Logo, logo eu vou pegar o meu contrato aqui na minha mão, espero que esteja tudo ok, né? E ai, se não tiver ok, hein? Porque é tipo assim, gente, mas você quer dizer que vocês estão morando aí sem contrato? Não, a gente assinou 3 contratos, 3. E o pessoal, em vez de deixar um contrato com a gente, levou todos a Caixa Econômica Federal de Jundiaí. Eles levaram todos lá, né? E a gente tá aguardando, a gente era para ter pegado esse contrato no dia que a gente pegou a chave. E já tem 1 ano que a gente, até agora, não deram os nossos contratos ainda, né? Inclusive, a pessoa que preencheu, né, o meu contrato lá foi a Maiara, supervisora da Caixa lá em Jundiaí. Que, aliás, Jundiaí é uma cidade que eu, nossa, amo muito. Tenho familiares que moram em Jundiaí. Então, gente, é uma cidade que eu amo muito. Não tenho problema com Jundiaí não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes eu saía daqui em Jundiaí só para tomar um cafezinho. Eu gosto muito de bater perna em Jundiaí. Assim como eu gosto de bater perna em Campinas também. Gosto muito. Na Praia Grande, são cidades que eu preciso conhecer, novas cidades, né? Então, o meu problema é só com a Caixa Econômica Federal de Jundiaí. E também não é todos, também não vou generalizar, vou falar que todos os funcionários lá, né, a gente está com problema. Não, eu quero saber dos funcionários de Jundiaí que vieram aqui, né, e preencher os contratos. No meu caso, foi a Maiara. Ela vai ter que dar conta do meu contrato, eu espero que já esteja lá na Caixa, você vai ter que dar conta. Mas quer dizer que se você não tiver o contrato, você não é dona da sua casa? Não, nós somos dono do apartamento, que comprova aí a conta de água, que é perpétua. Então o contrato tem que estar igualzinho à nossa conta de água, desde quando nós viemos morar aqui. E é isso, se o contrato estiver diferente é fraude, isso é crime sem fiança, a pessoa vai presa e um dia não pagar que vai presa mesmo. Então, então é isso. Tá a conta aí do nosso contrato, parece que está sendo encaminhado, mas vamos ver, né? Há casos e casos, tem alguns casos aqui que eu realmente não sei se as pessoas vão receber o contrato, porque, por exemplo, quem nunca pagou a taxa de condomínio, eu não sei se vai receber o contrato, porque se não pagar a taxa de condomínio, o governo vem e toma a sua casa. Pô, você ganhou a casa e não paga a taxa de condomínio? Pelo amor, né? Se tá desempregado, mas uma coisa é você tá desempregado e não poder pagar, mas dá um jeito ou outro, tem gente que mesmo desempregado pagou meio, tá atrasado ainda, mas pagou. Mas tem uns que não se importou. Então, nesses casos aí, eu prefiro nem comentar. Sei lá, negócio que vai ficar meio estranho aqui daqui uns dias. Mas em questão aqui tá tudo certinho, que nem eu, assim, eu pago taxa de condomínio, tenho a conta de água no meu nome, tudo no meu nome, tá tudo documentado, inclusive o contrato também tá no meu nome, só estamos esperando, não sei por que motivo, o que aconteceu, o que foi essa enrolação toda. É que nem eu falei, né, cala-te boca, não vou falar ainda não, mas vamos ver, né? Vamos ver, é claro que tem alguma coisa aí, nada legal, mas eu também não vou comentar, eu só quero saber se já tá encaminhado o contrato. Estando encaminhado o contrato, principalmente o meu, belezinha, né?
Então é isso, gente. Então, gente, eu vou finalizar o assunto, sabe? Conforme vai indo, a gente vai conversando e a gente vai trocando aí experiência. Se você quiser colocar o seu testemunho aí nos comentários, quiser falar como foi sua conversão, quiser fazer perguntas, né, gente? Vocês fiquem à vontade, né? Vamos trocar ideias, porque o pessoal tá visualizando, né? E o pessoal também olha os comentários, então fica à vontade. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, grandemente e ricamente. Muito obrigada, gente, por ter visto aí o meu canal e a todos que visualizam e gostam do meu conteúdo, gostam do meu canal. Até os críticos também, que tem crítica que dá pra gente, né, pegar para dar uma melhorada. Deus abençoe. Muito obrigada, né, por vocês estarem aí, né, visualizando o meu canal. E é isso, gente. Até mais e como eu sempre digo, clica aí no se inscrever porque tem mais. É isso aí, gente. Muito obrigado. O Lero que a gente bateu aí foi muito da hora, apesar de só eu estar falando agora, mas quando vocês assistirem, tá bom, gente? Os comentários estão aí. Deus abençoe e fique à vontade, tá? Tchau!